Cuidar de você é essencial. E o cuidar de você de maneira inteira, como um todo, da cabeça aos pés. Estou falando que há um toque de brilho pode fazer isso por você. As melhores marcas à sua disposição. Seja na loja física aqui em Atibaia ou você seguindo no Instagram e ela fazendo aquele atendimento personalizado que só a Aline sabe fazer. Um toque de brilho cuidando de você. É beleza da cabeça aos pés, das melhores marcas à sua disposição. E a quinta temporada do Acordo com Elas veio com tudo. Viemos na versão itinerante, diretamente do festival Rede Mulher Empreendedora. Você vai conferir as melhores entrevistas, as melhores palestrantes, entregando tudo de conteúdo para você. Estamos falando de estilo de vida, empoderamento, marketing, estamos falando de vida digital. E é isso que importa. Então, não perca nenhum episódio. Eu conto com a sua inscrição e o seu like, tá bom? Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Acordo com Elas. Eu, Tabata Santa Rosa, diretamente do Festival Rede Mulher Empreendedora, estou em busca dos melhores assuntos para você, mulher. E não podia deixar de lado falar a respeito de beleza. Só que ir um pouco além, porque a gente tem que falar de beleza com quem entende, com quem fala com propriedade. Estamos aqui hoje com a doutora Valesca Dunk, dermatologista. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Tabata. É uma honra estar aqui com você, com toda a equipe e com todo o pessoal que nos assiste. Valesca, falar de beleza hoje tem várias vertentes. Uma pelo lado, às vezes, que é cultuado, uma beleza assim padronizada. E por outro, a questão de destacar a beleza natural de cada um. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque entre tantos procedimentos que existe, tantas, como é que eu poderia falar? Tantas alternativas para cuidar de si. Como você, sua visão como pessoa primeiro, não como médica, como dermatologista, como você tem visto toda essa transformação? Perfeito. Eu, Valesca, pessoa física, né? Sempre tive um apreço muito grande pelo belo. Desde criança eu tive um senso artístico muito aguçado, então eu pintava telas, desenhava. A minha mãe me contava, por exemplo, na minha infância, que eu não brincava com as bonecas. Eu alinhava elas, uma do ladinho da outra, e eu ia cuidar delas. Então eu fazia tranças, arrumava cabelo, trocava as roupas, não chegava a brincar. Então isso foi uma coisa que eu carrego dentro de mim, e com o passar dos anos e com a questão também do autoconhecimento, né? Eu fui percebendo quanto isso era importante para mim e a todo o meu redor também. Com a questão agora do mercado, eu acho que tudo que não existe um fundamento muito sólido, ele é fadado a alguns exageros, né? Infelizmente, a gente vê o que o nosso Brasil e a questão mundial também está enfrentando, que esses excessos, né? Preenchedores em excessos, que levam até o que a gente chama de pillow face, que é, né, aquela face claramente preenchida, que leva muitas vezes a uma despersonificação da pessoa. Então, agora falando um pouquinho da minha parte profissional, a minha primeira especialidade nem foi a dermatologia. A minha primeira especialidade foi psiquiatria. E depois eu vi com o tempo que essas duas especialidades, elas estão totalmente entrelaçadas entre elas. Tanto que durante a minha especialidade, um dos ambulatórios que tinha lá dentro era psiquiatria. A gente derivava os pacientes para a ala psiquiátrica, porque existe muita doença dermatológica com origem psicossomática, né?
Então hoje o que eu faço é atrelar essas duas coisas. Por isso que eu digo que eu não faço harmonização facial. Isso eu não faço, até porque assim, eu vejo expoentes na medicina, profissionais expoentes na medicina, que incorreram a esses erros de exageros por não ter um fundamento em como assim, por exemplo, como eu posso dizer, eu olho para uma face, o que eu vou trabalhar exatamente nela com os injetáveis? O que eu acho belo? Qual que é o limite disso, sabe? Na verdade, eu acredito que tem se perdido um pouco do que é o belo. Primeiro, a gente está vindo de uma padronização. Parece que a questão de marcações, de pontos a serem destacados, eles viraram padrão. O estilo de boca, de lábio. Eu estou falando de procedimentos assim um pouco mais invasivos, que é essa parte de preenchedores e tudo mais. Só que daí a gente fica naquele viés. E eu tô falando como pessoa, tá? Como pessoa física, cercada de mulheres que gostam de cuidar de si. Mas parece que o profissional, ele tem que atender o cliente, né? A paciente que está fazendo a solicitação, ou ele tem que realmente barrar. Porque às vezes o que a pessoa fala que é bonito, fala que é legal, é prejudicial para ela. Então, o profissional ele também tem que ter esse tato para falar assim, olha, isso que você está me pedindo, eu acho que vai um pouco além. Só que aí, eu acredito que a gente amplia para uma classe, eu estou colocando aqui meu pensamento solto, tá? E não quero te colocar em saia justa. Mas a gente amplia para uma classe que às vezes a pessoa ela procura qualquer profissional, ou qualquer gente. Eu não estou menosprezando nenhuma classe, seja médico, biomédico, seja dentista, qualquer um que faça aquele tipo de procedimento que a pessoa solicita. Mas ter o cuidado, porque além de uma venda de um padrão assim do que o cliente, a mulher está pedindo, existe uma vida, um bom senso que pode dar algum tipo de problema. Eu não sei se você conseguiu conectar com o que eu estou falando, mas é aquela, parece que você fica naquela balança o tempo todo. Faço, não faço, o que é bom, o que é viável para hoje, mas como é que vai ser o rosto daqui 20 anos? Entra perfeitamente nessa reflexão que você está trazendo, entra perfeitamente a técnica da comunicação facial. Eu fui treinada, inclusive fui a primeira médica do Brasil treinada para falar sobre a técnica da comunicação facial. O que é essa técnica? Por isso que eu digo que eu não faço a harmonização facial. Porque a harmonização ela se tornou algo, além de banalizado, algo sem um fundamento científico. Então é um médico, o profissional dos injetáveis, né, olhando para o paciente e dizendo assim, eu acho que aqui fica bom uma boca. Mas baseado no quê? Sabe? Então a comunicação facial entra perfeitamente aqui, porque o que se baseia essa técnica? A técnica da comunicação, eu vou sentar com o paciente, vou fazer uma análise facial dele. Hoje, a nossa face, a comunicação não verbal, ela é 80% da nossa comunicação, certo? E dentro dessa comunicação não verbal, tem a parte da face, que ela é majoritariamente 60% a 80% a nossa comunicação não verbal. Então, pensa, é como se a gente pudesse influenciar 80% do que as pessoas vão pensar no nosso respeito sem dizer uma palavra. Isso é muito forte. Então, baseado nisso, nós desenvolvemos uma técnica que eu alinho com o paciente qual é o momento de vida que ele está vivendo da carreira, qual é o maior desafio dele, qual é o cliente final dele. E baseado em tudo isso que a gente resgata do paciente, eu vou dizer hoje o que a face desse paciente está comunicando. Cada terço da nossa face representa uma coisa. Então, o terço superior da face é a zona assertiva da face, o terço médio é a zona de produção,
E o terço inferior é a zona da oratória, a zona de atração da face. Então, por exemplo, tem algumas faces que, pacientes que já me procuraram, que ele tem uma estruturação de face que a gente chama de baby face. Essa pessoa, muitas vezes, ela precisa dessa face, por questões do trabalho dela. Então, um psicólogo, um psiquiatra, ele precisa de traços na face dele que possam comunicar com o cliente final dele e dando uma possibilidade que esse cliente se abra de forma mais fácil com ele. E isso não acontece para todo tipo de face. Esse tipo padronizado que você diz, por exemplo, mulheres, né? Malar bem marcado, sobrancelha bem arqueada, terço inferior bem enxuto, quase zero de gordura. Esse tipo de face não conecta, não, muito provavelmente tem mais dificuldade que a pessoa se abra com ela do que um baby face. Então, isso tudo é trabalhado em consulta, numa consulta de aproximadamente 2 horas, e eu vou entender quais são as dores do meu paciente, dores estéticas, obviamente, tem que levar em consideração, mas quais são as dores profissionais dele. Se falta de autoridade, o que ele precisa melhorar, baseado nessa origem, nessa face original que ele vem me trazendo no momento da consulta. E eu vou explicar para ele o que eu posso fazer, o que eu preciso trazer para a comunicação dele, para a gente chegar ao objetivo que ele quer chegar. Então, para tudo, você que está aí nos acompanhando, você deve estar assim chocada como eu. Você tem que estar em todos os lugares, atuando. Você tem que fazer análise de comunicadores, de apresentadores. Você tem que fazer assim. Seu trabalho, ele é mais do que necessário. Porque, querendo ou não, desculpa, mas no pensamento de primeiro nível, tá? O primeiro nível que eu me refiro é: dermatologista vai cuidar apenas da pele. Ela vai cuidar de algum tipo de mancha, vai melhorar ali assim o aspecto da minha pele. E ok, eu tô falando para fim estético, tá? Só que você dá uma aula a respeito do que vale a pena ser destacado ou melhorado. Para quem está nos acompanhando, se for possível, obviamente, eu sei que você faz uma anamnese, uma análise muito mais intensa na sua consulta. Mas o que você poderia me usar como cobaia para dizer alguma coisa? Se for preciso dar uma escrachada, não tem problema, tá? Mas é só para as pessoas assim entenderem às vezes o que você está vendo, para elas falarem assim: uau, e qual será o que a Valesca vai destacar a respeito da minha beleza, sabe? Porque eu acho que acredito que técnica, ele é importante, mas as pessoas sentirem um pouco mais palpável o que ela vai ter ali naquela consulta com você é super válido, sabe? Com certeza. Para que você tenha ideia, até a linha de implantação capilar ela comunica. Então, vocês que estão nos assistindo, pode pegar aí o Instagram do Gustavo Lima, dá uma olhadinha nele. A gente diz, a doutora Thalita Bompermeier, que foi a minha mentora, quem desenvolveu a técnica, ela sempre diz que o Gustavo Lima, ele nasceu para ser artista, porque ele tem uma linha de implantação capilar que é a linha em M, que é a linha específica para artista. Ele nunca fez transplante nem nada, então assim, o cara nasceu para cantar, né? Então, na tua comunicação, ela disse que não ia me deixar numa saia justa e olha só, vou ter que fazer um trabalho agora porque vou eu achar coisas para melhorar nesse rostinho, hein? Por exemplo, nós com o passar dos anos, a gente tem um processo de remodelação óssea. Então, todas as faces, acontece uma reestruturação do orbital, que é esse osso que fica atrás dos olhos. E a tendência é que a nossa sobrancelha caia, a ponta da sobrancelha, e a gente também perca justamente a gente perder volume na região temporal. Então, isso impacta na comunicação facial de forma avassaladora, porque essa região aqui das têmporas fica na zona assertiva da face. A zona assertiva é a zona que vai comunicar que você dá conta dos processos, porque você tem capacidade mental para isso. Então,
lá tem uma pessoa idosa que nunca fez nenhum tipo de procedimento. Ela tem aqui uma depressão na região temporal. Tu tem já alguma perda, e por isso eu estou comentando exatamente esse ponto. Eu entraria com certeza com um preenchedor aqui pra gente reestruturar, até para evitar que a ponta da sobrancelha no futuro caia. E aí ela vai cair para a zona da produção da face, o que é negativo, porque isso vai comunicar como se tu estivesse diminuindo na tua produção, o que não é verdade. Você é uma mulher que está à frente do mercado de trabalho, ativa. Então, todas essas coisas, cada terço da face, eu vou explicando exatamente para o paciente o que ele tem agora e se é isso que ele quer comunicar mesmo, porque muitas vezes se o paciente já não está mais trabalhando, não implica na comunicação, não está na linha de frente da empresa dele ou de outra empresa, isso não... Então, assim, é tudo alinhado conforme a necessidade do paciente, não a minha vontade, como a gente vê da harmonização muitas vezes. E aí que mora os exageros, o risco do exagero. Porque o que eu acho belo, muitas vezes não é o que outro profissional da saúde acha belo. E aí, qual que é o fundamento científico disso? A comunicação facial tem um fundamento científico, porque é algo psicoanalítico que mora por trás. Meu povo, eu tô aqui no evento, a gente tá fazendo o nosso máximo para controlar o som aqui, porque o pessoal tá animado, mas isso tudo tá me animando para perguntar para Valesca se ela abre no final de semana a clínica dela, porque quem vai para lá direto agora sou eu. Porque ela destacou uma coisa que eu não tinha parado para pensar, porque a gente sempre fica pensando aqui, ó, no suco nasoniano, né, o malarzinho básico, mas ela foi além e ela me deixou encucada. Agora eu chego em casa, tomo aquele banho, tiro a maquiagem e fico assim olhando pro que ela falou e a voz dela vai ecoar assim, ó, para mim o final de semana todo. Valesca, eu queria saber da onde nasceu essa sua vontade de fazer o que ninguém faz, porque você tá com o oceano azul para nadar de braçada e trazer toda essa novidade, não que é novo, mas eu digo assim, a novidade de destacar a beleza de uma forma tão intencional, exatamente. Na minha carreira, eu digo que quando eu ouço aqueles vídeos e aquelas frases prontas, tipo, não entre na sua zona de conforto, não fique na sua zona de conforto, eu fico assim, eu nunca nem entrei nela, né? Então, eu me sinto incômoda na zona de conforto. Eu acho que muito nova, eu tive que amadurecer muito cedo por muitas perdas familiares que eu tive, e algumas situações que eu passei na infância que me fizeram, inclusive, nem estudar no Brasil. Então, eu nem sou formada no Brasil, fiquei 7 anos morando fora. Quando eu voltei em 2021, no meio da pandemia, nós estávamos todos vivendo um caos, né, pandêmico. Então, quando eu voltei na pandemia, eu voltei para o Rio Grande do Sul, porque eu sou gaúcha, sou de lá, mas eu nunca nem tirei o CRM de lá, quando eu revalidei o meu título para o Brasil, porque eu já sabia que eu não queria ficar no Rio Grande do Sul. Até porque é muito frio lá, gente, não aconselho. Quem gosta de frio, tudo bem, mas eu não sou apreciador do frio. E aí eu vim diretamente para São Paulo, em busca justamente de estar num mercado competitivo, onde eu possa. E eu tenho orgulho de falar que eu tenho um coração muito humilde, então onde eu posso aprender com quem já sabe, com quem já trilhou um caminho que muitas vezes é mais ou menos o que eu quero trilhar. Ou pelo menos parte da minha trajetória eu vou viver por ali até que eu faça algo novo. Então eu sempre estive nessa busca pelo novo, por sair do que possa me aproximar à mediocridade, sabe? E eu não posso deixar de falar que Deus tem um propósito para a nossa vida, né? E Ele sempre, pela graça dele, né, pela bondade dele, ele sempre me uniu com propósitos corretos na minha vida e sempre me afastou dos incorretos.
E na minha trajetória profissional não foi diferente. Então, quando eu cheguei hoje no Instituto Cooper Mayer, onde eu trabalho, para trabalhar, nós nos conectamos como profissionais, eu e a doutora Thalita, em busca justamente disso, de entrar nesse mercado que é São Paulo, que é Brasil, ela já com uma trajetória muito maior do que a minha, já tem mais anos de carreira do que eu tenho, e justamente desbravar o novo. Então, tudo o que é novo, a gente traz para o Instituto. Então, lá nós temos as melhores tecnologias do mercado, temos tanto tecnologias tipo maquinário mesmo, máquinas, como também tecnologias produtos. Então, hoje a gente vê no mercado da beleza, da medicina estética, da dermatologia, uma revolução científica, né? E tudo que tem de mais novo a gente traz, a gente testa. Fomos recentemente para a Coreia, conhecemos o mercado lá. Então, assim, um mercado que, assim, a gente fica surpreendida porque homens tirando protetor solar e passando no meio da rua, sabe? Coisa que a gente não vê na nossa cultura, sabe? Então, acho que, assim, a busca incessante por ser a nossa melhor versão e estar sempre embaixo do propósito de Deus. Acho que essa é a resposta mais objetiva para a tua pergunta. Valesca, eu quero, assim, destacar você falando teu olho brilha e emociona porque não é apenas uma profissão, você está realmente atrelada a um propósito, a um diferencial, com toda a convicção e segurança daquilo que você sabe o que quer. E é plantio, entende? A gente entende que a gente pode muito mais, mas às vezes as pessoas têm um pequeno delay, que é o que eu costumo dizer. Às vezes o mercado ou a sociedade demora para entender o nosso diferencial e a proposta nova que a gente está colocando no mercado. Mas é questão de tempo. Eu tenho certeza que daqui um bom tempo todo mundo vai saber quem é você, pelo seu nome, pelo seu diferencial, para justamente arrastar esses profissionais todos ligados à sua área de dermatologia a repensar como se manter no mercado, mas não cometendo os exageros, entende? Tendo justamente um embasamento que possa nos orientar, nos conduzir às indicações dos injetáveis, porque caso contrário virá um bem substancial e nós estamos em risco de comprometer com a nossa reputação, que é a coisa que a gente mais tem que zelar, né? Então hoje o que eu vejo, e justamente entrando nesse aspecto da reputação, eu vejo pessoas profissionais que eu admiro, e não é por um ou outro caso que perderam ali a mão que eu vou deixar de admirar, porque eu acho que é algo humano, que a gente pode errar, eu, médica, posso errar, já errei. A única pessoa que não erra é quem não faz. Então, é isso, assim, para que a gente possa caminhar para um futuro onde nós consigamos realizar uma intersecção entre o que o profissional faz de indicação para melhorar a estética do paciente, mas também entrelaçando com o que faz sentido para o paciente, eu acho que a comunicação facial é o mundo ideal. Eu vou te dar um exemplo. Muito prático. Chegou uma paciente pra gente que ela tinha feito, a gente às vezes faz muito mais retirar ácido hialurônico do que colocar, né? Então chegou uma paciente pra gente que ela era esposa de um pastor. E ela falou: doutora, eu olho no espelho, coloquei lábios, né? Coloquei ácido hialurônico nos lábios e eu não conecto com isso aqui, cara. Tipo, o que tá acontecendo? Eu odiei isso aqui. Por que ela odiou? Vamos entender quem ela é, o que ela tem dentro dela, o que o lábio significa na vida de uma mulher, sabe? É isso que a gente precisa entender.
é essa psicoanálise. Caso contrário, vai dar tudo errado. Caso contrário, a pessoa não vai se reconhecer. E aí entram todos os distúrbios de autoimagem que a gente está vendo no mercado. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque isso leva a transtornos de humor, leva a transtorno de ansiedade, transtorno misto e transtorno depressivo. Ou até mesmo algo pior. Então, um lábio para uma mulher representa... o lábio está na zona da oratória, que é a zona de atração da face. Uma das. Os olhos e os lábios são zonas de atração. Então, se você vai volumizar, hidratar, salientar um lábio de uma mulher, automaticamente você vai trazer uma conotação sexual para essa mulher. E aí a mulher de um pastor, será que é assim que ela se identifica? É aquela história, né? A gente tem que ponderar, porque de duas uma. Ou ela foi apenas fazer um botox, alguma coisa, e ofertaram, e ela, não, só vou dar R$1 se ela falou ok. Ou, eu acho que é o maior erro, tá, Valesca? Eu quero um lábio parecido, carnudo, igual da Angelina Jolie. Gente, eu nem sei como é que tá os lábios da Angelina Jolie, mas já na época as pessoas achavam lindo. E vai fazer, só que às vezes para você não é legal. Já teve corte de cabelo e tintura que eu fiz, aquela descoloração global. Uma época igual a Kardashian fez, que ficou aquele branco. Se eu me maquiava, ficava ok. Se eu não me maquiava, eu ficava pálida, com aspecto de doente, apática. Não foi legal, mas eu falei, nossa, que linda. Mas a gente vê ela toda arrumada, bonita na tela. Então, é sobre essa cautela. Até porque tá surgindo agora os casos que dão errado, como você falou, da remoção. Eu acho que é muito mais difícil passar por isso, porque foi não sei se existe como hoje remover e ficar tudo ok. Às vezes acho que fica alguma coisinha ali meio que sinalizando que falhou, entende? Eu entendo isso que tu fala como minha responsabilidade, entende? Eu, médica, Valesca, como profissional da saúde, eu entendo que é minha responsabilidade te educar e dizer, olha, se a gente colocar esse ponto do botox, vai acontecer isso aqui. E eu também entendo que os pacientes que me procuram, eles querem a minha opinião. Eles buscam acesso a mim. Então isso é muito importante. Acho que por isso que a minha consulta dura 2 horas. Porque tudo precisa estar muito bem alinhado. Porque é algo que a gente trabalha muito com a nossa imagem, cada vez mais. É rede social, modo selfie, é foto, é vídeo, é o trabalho que a gente coloca no rosto todos os dias. E como eu falei antes, a comunicação facial do rosto é 80% da comunicação facial, da comunicação total do nosso corpo. Então é muito. Um ponto de botox pode ser crucial para te arquear demais uma sobrancelha de um homem ou de uma mulher e ficar com aquela face diabólica. Então, isso é crucial, é muito importante. Então, esse alinhamento, essa conversa, essa educação, é um alinhamento de expectativas. Olha, a pessoa chega já com uma idade já avançada, que já tem rugas mesmo, dinâmicas, né, na face. O Botox não vai suavizar essas rugas mais. Não adianta. O Botox vai prevenir novas rugas, vai amenizar as linhas de expressão. As rugas ele não corrige. Então tudo isso é uma questão de educação. E eu me sinto responsável. E eu até gosto de fazer isso, porque eu preciso que a pessoa entenda. Porque senão depois eu fecho um orçamento para ela que não faz sentido ou que ela não entende, ela não vai continuar comigo, entende? Então, tudo isso é muito bem planejado dentro da consulta, conversado, tirado todas as dúvidas para que a paciente se sinta acolhida e que ela entenda cada qual a que vai ser realizado, sabe? Qual
técnica ali que eu estou fazendo para quê e por quê. Gente, eu me empolguei aqui. Assim, a Valesca, ela é uma querida e uma profissional, assim, que vale a pena você ir no Instagram dela, conferir tudo que ela tem lá para oferecer para você, stalkear e rolar quilômetros ali do perfil dela. Só que eu quero já deixar aqui documentado, neste episódio do Acordo com Elas, que ela vai, ó, eu tô intimando, ela vai para Atibaia, no nosso estúdio, para participar do acordo normal, para a gente fazer um ao vivo, porque daí a gente faz com que as pessoas entrem no chat e façam as suas perguntas, tirem ali a sua... Não é consulta grátis, tá, gente? Mas tirem as suas dúvidas para você falar com muito mais calma, para a gente, assim, ir plantando essa... É estranho eu falar novo pensamento, porque na verdade não é novo. As pessoas que foram acompanhando tendência, mercado e se perderam nessa questão. Mas destacar a importância de procurar profissionais que querem fazer o melhor para você. Não é você sair por aí falando o que você quer, tipo, é isso, com aquilo. Muita calma, porque pode dar ruim, entende? Não é que eu tô rogando praga para você que está nos acompanhando, mas tome cuidado, é a sua vida, é um procedimento que pode dar errado. E a gente não quer que dê errado, porque é da nossa beleza que a gente está falando, é do nosso bem-estar. Aí entra na questão que você falou, psicológica, porque já temos pessoas que às vezes estão magras, mas não estão se achando tão magras, estão bem, mas não acham que estão bem. Então, ela como médica, especializada em psiquiatria, que se estendeu para dermatologia e linkou, você só está aí para fazer o bem para as pessoas. Então, Valesca, eu quero que você aproveite, assim, dê o seu recado, fale mais a respeito, mas eu quero que você deixe esse compromisso, eu quero ter lá pelo menos 1h30 com você para a gente bater bola muito mais tranquila. E caso não tenha ficado tão bom o som, gente, que o pessoal está aqui animado, não tem problema. A gente vai aí colocar na rede o dia que vai ao ar, esse ao vivo você vai acompanhar e vai estar lá com a gente. Então, para todos vocês, telespectadores, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui contigo. Tu é uma pessoa maravilhosa, uma mulher talentosa, uma profissional talentosa. E posso melhorar ainda mais isso. Mas conversando então com vocês todos que estão nos assistindo, me sigam no Instagram, acompanhem meu trabalho. Essa técnica é uma técnica inovadora que vai levar em conta todos os aspectos da vida de vocês, todas as dores que vocês carregam até hoje, dores estéticas, dores dermatológicas. E vou alinhar com vocês que momentos de vida vocês estão vivendo na carreira, quais as dores na carreira, para que a gente possa, então, exponenciar os resultados de vocês através da sua comunicação facial. Olha, a Valesca não sai daqui, obviamente, com os presentes da Linderme. Você vai levar aí o perfume capilar, vai levar aí o desodorante corporal. É o mínimo que eu posso fazer assim para você sair daqui mais contente comigo. Eu nunca fiz Botox. Eu já fiz preenchimento. Botox eu nunca fiz, então eu vou correr, eu agendo com ela o dia do podcast. Aí eu marco um dia para ir lá, filmo, coloco nos meus stories todinho como vai ser esse processo, porque vai ser maravilhoso, eu tenho certeza. E só enfatizando, nós abrimos o Instituto final de semana, inclusive por isso que eu cheguei essa hora aqui. A gente atende todos os dias da semana, se necessário for, para melhor adequar os horários dos nossos pacientes, que são os amados, eu amo todos eles. E agradeço por toda a confiança que tem depositado em todos os profissionais do Instituto também. Eu que agradeço. O GC da Valesca passou aí o tempo todo na tela para você poder acompanhar, ir lá no Instagram dela, conhecer, até perguntar sobre horários, agendamento, enfim, pode ir lá. Faça isso para até ela ficar feliz com relação com a mulherada aqui engajada do Acordo com Elas.
Quero também pedir para você não esquecer de seguir o Acordo Podcast em qualquer rede, seja Spotify, TikTok, Kawaii, não importa. Segue a gente e eu oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Aproveita, se você tem uma amiga assim doida por beleza, ou às vezes até uma que não passou do ponto, encaminha esse episódio para ela repensar, tá? Só toma cuidado para ela não achar que é um toque assim e de repente se perder a amiga. Valesca, obrigada mais uma vez e vamos propagar esta comunicação facial aí para a mulherada entender o sentido de como é bom ter um profissional qualificado olhando para ela mesma, para enaltecer a beleza que ela já tem. Interiormente e externalizar isso para o mundo, né? Gente, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.